O luto é uma das experiências mais profundas e transformadoras da vida. É o silêncio que sobra depois do último adeus. É a ausência que ecoa no coração e nos lembra da fragilidade da vida. É a sensação de que o mundo mudou de lugar, mas que você continua parado, tentando encontrar sentido. Mas o luto também é um chamado à vida, mesmo quando tudo parece perdido. Ele é a ponte entre o amor que permanece e a dor que precisamos atravessar. Hoje, vamos explorar não apenas a dor do luto, mas a transformação que ele pode trazer para a nossa alma. O que é o luto? O luto é a dor silenciosa que nasce da ausência. É o vazio que fica quando alguém ou algo que amamos parte. Mas também é uma oportunidade única de crescimento interior, de reconexão com o amor e de transformação da alma. Ele não é fraqueza, não é doença e não é algo que precisa ser superado. É um processo de reorganização do coração e da vida diante da ausência. Não significa esquecer, mas aprender a amar de outra forma, sem presença física, mas com memória, conexão e eternidade. As fases do luto. A jornada da alma diante da perda. Quando perdemos alguém que amamos, entramos em uma travessia que não se faz em linha reta. O luto é um caminho de idas e vindas, dias de força e dias de colapso. Por isso, as chamadas fases do luto não são degraus a subir, mas mares que se alternam dentro de nós. Elizabeth Kubler-Ross descreveu 5 estágios principais do luto: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Esses estados não têm ordem fixa, podem se repetir, se misturar ou até acontecer todos no mesmo dia. Cada fase representa uma maneira do coração tentar compreender o incompreensível. 1. Negação. O choque e a suspensão da realidade. A negação é o primeiro movimento de defesa da mente diante da dor. É um mecanismo de sobrevivência. Ela nos protege do impacto imediato da perda, criando uma espécie de anestesia emocional. Nesse momento, a pessoa pode se sentir confusa, desligada, como se estivesse observando a própria vida de fora. Muitos descrevem essa fase como uma sensação de estar no automático, como se o tempo parasse. Espiritualmente, é como se a alma ainda não tivesse conseguido compreender a separação física, como se o laço de amor ainda mantivesse o outro presente em algum plano invisível. Dica para atravessar essa fase: não se cobre por não sentir tudo de uma vez. O entorpecimento inicial é natural. Dê tempo ao corpo e à mente para assimilarem o que aconteceu. 2. Raiva. O grito da alma. A raiva é a energia da alma tentando encontrar sentido. Ela pode se direcionar à vida, a Deus, a médicos, a si mesmo, ou até à própria pessoa que partiu. É uma fase mal compreendida, mas extremamente necessária. A raiva é movimento, é emoção viva, e quando expressa de forma consciente, libera a dor que estava paralisada. Espiritualmente, essa etapa é o confronto entre o ego que busca controle e a alma que sabe que tudo é impermanente. É o momento em que o coração grita contra o destino, antes de conseguir aceitar o mistério da existência. Dica para atravessar essa fase: permita-se sentir raiva sem culpa. Escreva, grite no travesseiro, caminhe, chore. A raiva precisa se mover para não se transformar em ressentimento. Depois, respire fundo e diga a si mesmo: eu não entendo tudo agora,
mas me permito confiar que existe um propósito além da minha compreensão. 3. Negociação. A tentativa de refazer o destino. Nesta fase, o coração busca desesperadamente reverter o irreversível. É o estágio das negociações internas, quando tentamos encontrar lógica, promessas ou explicações para o que aconteceu. É comum surgirem sentimentos de culpa e de responsabilidade excessiva, como se pudéssemos ter impedido a perda. Mas a verdade é que o amor não tem o poder de mudar o destino, apenas de transcendê-lo. E essa fase é justamente o processo de compreender que não somos culpados, apenas humanos. Dica para atravessar essa fase. Quando a culpa aparecer, lembre-se: você fez o melhor que podia com o que sabia naquele momento. A culpa é o coração tentando achar um culpado para aliviar a dor. Transforme-a em gratidão dizendo: eu fiz o que pude, com amor. E esse amor é o que permanece. 4. Depressão. O mergulho na saudade. Aqui, a realidade da perda se instala. É o momento em que o coração sente o vazio em toda a sua profundidade. Chorar, sentir-se exausto, querer ficar sozinho, tudo isso é parte natural dessa fase. Espiritualmente, é o momento da entrega, o mergulho na sombra antes do renascimento. É quando a alma, cansada da luta contra o inevitável, se permite sentir plenamente a dor, e com isso começa a se curar. Dica para atravessar essa fase. Não lute contra a tristeza. Permita-se viver dias de silêncio e recolhimento. Mas procure manter pequenas rotinas. Comer, dormir, sair para caminhar, respirar ar puro. O corpo é o primeiro templo da alma, e cuidar dele é um ato de fé na vida. Se sentir que a dor se torna insuportável, busque ajuda profissional. O apoio é um gesto de coragem, não de fraqueza. 5. Aceitação. A luz após a tempestade. A dor não desapareceu, mas aprendi a viver com ela. A aceitação não é o fim do luto, é o início da paz. Não significa esquecer, mas integrar a perda como parte da história da alma. É o momento em que começamos a relembrar sem nos despedaçar, a sorrir ao pensar na pessoa amada, a viver sem culpa. A ferida se transforma em cicatriz, e a cicatriz, em sabedoria. Espiritualmente, é quando compreendemos que a separação é apenas física e que o amor continua fluindo, de forma invisível e eterna. A alma da pessoa amada passa a habitar em nós, nos gestos, nas memórias, nas escolhas, nas transformações que ela inspirou. Dica para atravessar essa fase. Honre a memória de quem partiu. Transforme a dor em homenagem. Plante uma árvore, acenda uma vela, faça o bem em nome dela. Assim o amor se mantém vivo, não mais como ferida, mas como luz. As fases do luto não são muros, mas portais. Cada uma delas ensina algo. A negação ensina o instinto de sobrevivência. A raiva, o poder da emoção. A negociação, a entrega. A tristeza, a compaixão. E a aceitação, o amor que se torna eterno. O luto é uma travessia entre mundos. O mundo que existia com quem amamos e o novo mundo que precisamos aprender a viver sem ele. Mas no fundo, nunca estamos realmente sem. O luto e as relações. Como a perda transforma a convivência. O luto não afeta apenas quem sente diretamente a perda. Família, amigos e comunidade também são impactados. Às vezes,
o luto aproxima. Outras vezes, expõe fragilidades e distâncias. Saber como apoiar alguém enlutado é essencial. Oferecer presença, sem julgamento. Evitar frases prontas que diminuam a dor. Por exemplo, ele está em um lugar melhor. Respeitar o tempo de cada um para sentir e processar. E para quem está de luto, é importante permitir-se sentir sem culpa, sem pressa, e entender que cada emoção é válida e necessária. O luto na perspectiva espiritual. Quando a alma continua viva. A espiritualidade nos ensina que a morte não é o fim, mas uma passagem. A consciência continua, e os vínculos de amor verdadeiro não se quebram com a ausência física. A morte pode levar o corpo, mas jamais leva o amor. O luto, nesse sentido, é também uma oportunidade de conectar-se com o invisível, com a energia daqueles que partiram. Muitos relatos espirituais falam de sinais, sonhos ou sensações de presença, pequenas lembranças de que a vida continua, apenas de outra forma. A dor do luto pode ser transformada em uma ponte para o crescimento espiritual, ajudando-nos a enxergar a eternidade do amor e a impermanência da matéria. O vínculo que criamos com quem amamos é eterno, e continua vivo em lembranças, em sonhos, em sinais sutis, em pequenas presenças que sentimos no dia a dia. Quem parte continua existindo em outra dimensão, e o elo de amor verdadeiro jamais se desfaz. Uma das formas de atravessar o luto é criar rituais simbólicos, que ajudam a dar forma ao invisível. Escrever cartas expressando saudade, gratidão ou até perdão. Montar um espaço de lembrança com fotos, flores ou objetos significativos. Rezar, meditar ou conversar em silêncio com quem partiu. Celebrar datas especiais, relembrando histórias e momentos felizes. Esses gestos não trazem a pessoa de volta, mas permitem que o amor continue circulando, agora em outra forma. Como atravessar esse momento difícil? A dor do luto pode parecer insuportável, mas existem caminhos para suavizar a travessia. Permita-se sentir. Não reprima emoções. Chorar, sentir raiva, silenciar, tudo isso é parte do processo. Cada lágrima é sagrada. Respeite o seu tempo. Não existe prazo para a dor passar. O luto não se mede em dias ou meses, mas em movimentos da alma. Cuide de si. O corpo também sente o luto. Cansaço, insônia, falta de apetite. Cuide de você com sono adequado, alimentação simples, caminhadas na natureza, respiração consciente. Permita momentos de respiro. Você não precisa estar triste o tempo todo para honrar quem partiu. Sorrir e se distrair não é desrespeito, é dar espaço para a vida continuar. Compartilhe sua dor. Falar sobre quem se foi, relembrar histórias, dividir memórias com amigos e familiares fortalece o coração. O luto pesa menos quando não é carregado sozinho. Confie na dimensão espiritual. Lembre-se, o amor não termina. Os laços continuam além do tempo e do espaço. Sonhos, sinais, sincronicidades podem ser formas sutis de conforto e conexão. Transforme a dor em homenagem. Honre a memória da pessoa amada vivendo intensamente. Realize um sonho dela, pratique atos de bondade em seu nome, ou simplesmente leve seus ensinamentos para a vida. O aprendizado do luto. Por mais doloroso que seja, o luto nos ensina. Ele nos mostra a impermanência da vida, a importância do presente e a grandeza do amor.
Ele pode nos transformar em pessoas mais compassivas, mais humanas, mais conscientes. E com o tempo, descobrimos que não perdemos totalmente quem amamos. Carregamos dentro de nós, nos valores herdados, nos gestos repetidos, nas memórias que se tornam eternas. O luto é a prova de que o amor não morre. Ele apenas muda de forma, da presença física para a lembrança eterna. Cada saudade é um lembrete de que a conexão continua, além do tempo e do espaço. Talvez esse seja o maior mistério e a maior beleza da vida. O amor é sempre maior do que a despedida. Ele muda de cor. De dor aguda, transforma-se em saudade amorosa. De vazio, transforma-se em presença silenciosa. Talvez o verdadeiro sentido do luto seja aprender a amar de outra forma. Sem tocar, mas ainda sentir. Sem ver, mas ainda reconhecer. Sem presença física, mas com a certeza de que o amor é eterno. Se você está vivendo um luto, respire fundo. Permita-se sentir. Honre quem partiu, mas honre também a sua própria vida. Porque o maior desejo de quem amamos é nos ver em paz, vivendo com amor, consciência e esperança. Fiquem bem, se cuidem e nos vemos no próximo vídeo.